vou deixar o meu legado. O meu legado é fazer com que as pessoas saibam quem elas são, que elas sejam transformadas por isso. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Inovecast. Voltamos depois das férias de verão na Suíça e nós podemos começar esse podcast com um testemunho de fé. E hoje nós trazemos uma pessoa que ela não só fala sobre a beleza de fora, mas sim a beleza de dentro para fora. Como ela conseguiu, no meio de adversidades, reconhecer o chamado que Deus tem na vida dela e que através das dores ela pode reconhecer e fazer acontecer tanto na vida espiritual, na vida da saúde dela, como nos seus negócios, em todos os trâmites. Aonde ela coloca a ponta dos dedinhos dela, não existe nada que ela não faça sem a autorização dele. E hoje você vai ter o prazer de conhecer uma história impactante de fé, prosperidade e de como ela conseguiu sair da dor para nascer uma flor. Então eu trago hoje comigo Maria Ville. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Maria. Sim, obrigada. É um prazer ter você aqui junto conosco. O prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui. E é o meu primeiro podcast, então estou muito, muito, muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui junto conosco. E quando eu escutei um pouco do seu testemunho, eu falei, meu Deus, outras pessoas precisam conhecer o testemunho da Maria. Primeiramente, eu gostaria, Maria, que você se apresentasse para as pessoas que estão vendo esse podcast. Quem é a Maria? Da onde ela vem? Quanto tempo ela está aqui na Suíça? Conta um pouquinho para a gente. Então, eu sou a Maria Ville e, na verdade, eu tenho 5 nomes, mas vamos colocar o primeiro e o último, né? Eu sou do Tocantins, né? E já estou aqui na Suíça há 16 anos. Sou casada, é claro. Tenho 2 filhas e eu moro na França, trabalho na Suíça e eu sou profissional da beleza. Sou cabeleireira, make-up artista e hairstylista. Que profissão maravilhosa, que é você cuidar das pessoas, né, de fora, tratar do cabelo, da maquiagem. Eu não falei anteriormente, mas eu já gostaria de entrar no tema sobre o que você viveu em 2024. Sim. Que é um câncer, você passou por um câncer de mama. Esse ano, sim. Então, eu estava já há 4 anos fazendo reposição hormonal e no início me ajudou bastante, me ajudou com o peso, porque a menopausa me trouxe sérios problemas. Eu tive muita dificuldade com a menopausa. E no final era para mim ter trocado, né, o hormônio que ainda vinha a menstruação para o hormônio que não vinha mais. E aí eu fiquei, foi bem na fase dos meus 50 anos, o ano passado, em agosto. E demorei 6 meses, porque ali era a despedida, né, para mim, de entrar numa fase que eu não ia mais ter a menstruação. Então, eu tive um pouco de problema para deixar um e entrar no outro. Então, em dezembro, eu troquei. Tive coragem e troquei o hormônio que minha doutora já tinha me aconselhado. Só que o novo hormônio começou a me inchar mais do que o normal, mais do que o outro. E ela falou, você não pode falhar e tem que tomar todo dia na hora certa e tal. E uma vez, por esquecimento, eu passei 2 dias sem tomar o hormônio. E aí os meus seios incharam como quando a gente dá mamar. Petrificaram. E eu entrei em desespero. Falei, eu tenho que marcar com a doutora. Ela disse que qualquer coisa eu tinha que correr. E assim eu fiz. Eu marquei com a doutora e ela me atendeu de imediato. E quando ela chegou lá, ela fez o ultrassom. É ultrassom que fala, né? E ela viu uma mancha aqui. Então, ela ficou um pouco nervosa, mas ela disse, parece uma mancha de água.
Se for de água, a gente suga. Mas ela ficou muito inquieta. Ela falou assim, mas você vai imediato para a mamografia. Tá bom. Aí marcamos, eu não sei se foi uma semana depois, e eu fui para a mamografia. Quando eu cheguei lá, elas me perguntaram se eu tinha câncer na família. Falei que não que eu saiba. Normalmente, quando eu faço a mamografia normal, ela me pergunta só quando eu entro. E dessa vez, quando ela terminou de fazer a mamografia, ela perguntou de novo, você tem câncer na família? Eu falei, não que eu saiba. Aí eu fui para a médica do lado, porque já são duas. A gente tinha que fazer de novo a ultrassom. Sim. Com a médica. E aí eu deitei, tranquila, fiz. Aí quando ela fez nesse seio, tudo bem. Quando ela passou para esse, que ela chegou no local, eu já vi que ela ficou bem inquieta. Ela já mudou completamente quando ela passava a ultrassom aqui. E passou-se um tempo, eu observando a inquietude dela, ela começou a dizer, ei, pode ser. Aí ela terminou de fazer, ela falou assim, olha, tem uma coisa para falar para você. Bem nervosa. Era uma jovem, né? Uma jovem médica. Olha, isso pode ser câncer. Ela falou, isso é uma Bose, em alemão, né? Sim. É uma Bose Art, alguma coisa do tipo assim. E pode ser câncer. Aí ela ficou nervosa, mas fica tranquila, porque e tal, e não sei o quê. Mas é câncer, mas fica tranquila. E quando na terceira vez que ela falou assim, eu falei, doutora, a senhora que tá nervosa, você que tá nervosa. Posso vestir minha roupa? Ah, tá bom. Mas você vai agora imediato marcar a biópsia. Falei, tudo bem. Aí ela ficou estressada, nervosa, falando comigo sempre nervosa. Falei, doutora, acabei de ter uma experiência com câncer, então eu não vou me apavorar. Sim. E aí fiquei tranquila, fui pra fora, ela já estava me esperando com a secretária, apavoradíssima. Muito engraçado. E eu sorrindo, né? Sorrisão. Sim. E aí a secretária olhou pra mim, já tava todo mundo olhando pra mim com pena. E eu sorrindo, como se eu tivesse aqui, plena. Aí elas marcaram e tudo, e de lá eu já fui eu tinha eventos em seguidas, fui comprar joias, né? E logo também avisei a minha família, falei, olha, pode ser câncer, tudo, e todo mundo, onde a senhora tá? Falei, eu tô fazendo shopping. Pode ser, Maria, que nesse tempo que você saiu do hospital ali, daquela notícia e foi fazer o shopping, pode ser que você tenha caído um pouco em um momento de estresse pós-traumático, algo do gênero, que você desconectou completamente e você falou para você mesma, não, isso não está acontecendo comigo? Não. Você estava consciente daquilo que você estava fazendo? Eu estava consciente e a primeira coisa que veio no meu coração, no meu espírito, foi o propósito. Foi essa palavra que me veio desde o início. Propósito. Uau. Você falou anteriormente que você já tinha passado há pouco tempo atrás por uma luta. Você pode falar um pouco pra gente qual foi essa luta? Foi o meu marido, né? Meu marido teve câncer também no intestino. E foram 2 tumores. Tava acho que no grau 2. E o dele foi brutal, porque eram 2 tumores, e ele tinha que tirar metade do intestino, ele tirou. E foi 1 ano. Ele fez 12 quimioterapia, então foi um desafio bem, bem grande. Eu saí do câncer dele, vamos dizer, eu saí exausta, mas com a vitória. Amém. Né? Então, meu marido hoje também é completamente curado. Ele fez colostomia e tudo, e retornou tudo. E ele hoje, posso te dizer que ele está melhor do que antes. Uau. Glória a Deus por isso. Ele está mais saudável, mais bonito. Eu posso dizer que um novo homem nasceu ali. Que incrível. Sim. Que incrível. E como foi que ele recebeu a notícia de que você também estava sendo atacada por uma... ok. Na vez dele, ele ficou muito desesperado. E ele já foi se despedindo. Foi já procurando... ele teve muito, muito, muito pânico. Ele chorava muito, ele já queria fazer o testamento. Então, eu tive que... Com 1 semana, eu tive que dar uns gritos nele. Falei, não. Eu vou procurar socorro e você também. Você vai falar com a sua família, fala com a sua irmã, que teve experiência. A irmã dele também tinha passado com a companheira dela. Então, eu falei para ele, procura a sua irmã,
procura sua família, procura alguém de confiança. E assim foi. Eu dei um stop nele para ele voltar para a realidade que era possível a cura. E que eu cria na cura e que eu não ia ficar louca. E eu procurei ajuda, que é a minha igreja, intercessores, os meus pastores, para me ajudar. E foi assim. Aí depois ele se acalmou mais. Aí ele aceitou. A cirurgia dele também foi marcada imediato. E foi isso. A primeira deu errada, depois ele fez a segunda. E ali também ele teve um encontro, né, com Jesus. Sim. Que lindo. E levamos depois 15 dias e ele ficou 1 ano fazendo tratamentos de quimioterapia e depois cirurgias A, cirurgias B. E foi isso. Depois, 1 ano depois, em 2023, em agosto, foi a última cirurgia que ele fez e assim, foi um bálsamo nas nossas vidas. Dentro Esse foi o primeiro milagre. Primeiro milagre. Dentro dessas experiências, você falou no princípio que os médicos olharam de uma forma tipo, ai, coitada, te vitimizando. E você fala muito sobre a importância de não se vitimar. A médica, eu tive numa médica para ela fazer uns exames extras e eu contei a situação. Ela perguntou se eu queria um psicólogo de imediato. E ela estava com muita pena de mim na fase dele. Na minha fase, as médicas, realmente, a doutora, as secretárias ali do local já me olhavam com pena. E algumas pessoas próximas, amigas, clientes, perguntavam, por que você? Por que você, Maria? Você é uma pessoa boa, você faz o bem, você é uma guerreira. Eu falei, gente, tem um propósito. Então, todo o tempo eu estava falando para elas, tem um propósito, esperem. E eu tenho uma amiga que eu chamo ela de Serelepe. Eu acho que ela vai ver esse podcast e ela vai saber que é dela. Ela falava, mas Deus ainda não te falou nada. Eu falei, não, ele vai falar depois. Porque assim foi com o primeiro. Então, ele também vai falar comigo. Eu sei que ele vai falar. Sim. E posso continuar agora o meu. Então, quando eu saí dali, com 4 dias, a biópsia saiu. E foi positiva. Era uma terça-feira. E a minha doutora me ligou e falou assim, eu quero falar pessoalmente. Eu já sabia que tinha dado positivo. Quando eu fui falar com ela, ela me falou que era pequenininho e que era no começo. E eu, no sábado, tinha um evento de mulheres. E não assim, eu tive a conversa com ela, saí de lá bem. Na verdade, sorria bastante, fui fazer limpeza de pele logo depois que eu saí lá da doutora. E realmente, eu tinha paz. Eu dormia. Uma coisa que eu realmente achei incrível, que nessa fase eu tinha sono. Eu nunca tive um sono tão bom quanto nessa fase. E eu creio muito que foi o próprio Espírito Santo, porque a Bíblia fala do sono do justo, né? Sim. Então, eu vivi isso. E, então, de 1 mês depois, eu já estava fazendo a cirurgia. Sim. E quando eu descobri, voltando um pouquinho atrás, quando eu fui para esse evento, o evento da Rita Pires, eu não lembro agora se é o Connect, eu acho que é o Connect que ela fez, e lá estava o Júlio Costa, o influencer, né? Sim. E ele estava falando justamente desse tema de vitimização, que muitas pessoas não crescem por causa do vitimismo. Sim. E eu pensei, sabe que eu vou já falar? Que eu acabei de receber um diagnóstico, mas eu estou aqui porque eu não sou vítima, eu não me considero vítima. E essa fase vai passar e eu vou conseguir. E eu vou dar meu testemunho. E aí eu levantava a mão, ei, eu quero falar. E ninguém via. Até que uma hora eu levantei e fiquei. Ele disse, eu vou nela porque ela está insistindo muito. E foi quando eu falei ali sobre isso. Falei, olha, gente, eu recebi há 4 dias um diagnóstico de câncer de mama. Eu estou aqui porque eu não me considero vítima. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer e eu só vou ficar deitada quando eu estiver costurada. E assim sorria e tinha 80 mulheres. Depois que fomos fazer pausa, vieram muitas.
chorando. Maria, que bom que você teve coragem de falar, porque eu tô passando também por isso, eu já tô na 3ª cirurgia. Maria, meu avô teve, ele é curado. Então vieram várias pessoas depois que eu falei lá nesse evento. Enfim, então tudo tinha eu tinha dentro de mim esse encorajamento. Sim. A parte difícil, que eu posso falar, dentre essa fase que foi positivo, para 30 dias até a cirurgia, foi ataque espiritual. Esse eu tive. Nós estávamos conversando anteriormente sobre isso e você mencionou esses ataques espirituais como vozes de acusação. Conta pra gente um pouco como é que você descobriu ou sentiu como isso era nítido para você e as pessoas que estão assistindo, para que talvez elas possam descobrir que aquela vozinha, talvez, que está falando Sim. no pé da orelha, não é a voz de quem quer o bem, mas sim daquele que quer o mal. Então, é o seguinte, quando eu fui à primeira reunião no hospital, que a doutora falou que eu poderia ficar com sequelas, que ela falou sobre os riscos da cirurgia. Então, ela foi... Eu achei ela... Nós estamos acostumados com médicos brasileiros, eles são mais carinhosos, essa é a minha visão e a minha experiência, né, na Suíça. Então, eu achei ela bem, vamos dizer, bruta, né? Ela não... É tanto que quando ela falou que poderia ficar hematomas roxo e lilás, eu já fechei a cara, já comecei a repreender e ela viu que eu não gostei, ela falou, tô fazendo aqui minha obrigação, assim. Então, naquele dia, eu fui para casa um pouco, sim, esse dia eu fiquei um pouco abatida. Então, quando eu cheguei em casa, eu fui contar para as minhas filhas, né, os riscos, e ali eu já comecei a ouvir essa voz. Aí terminamos o jantar e eu fui para fazer minha pausa. E quando eu deitei para fazer minha pausa, a voz veio. E era uma voz, eu queria dizer sórdida, mas eu não tenho uma palavra. Aquela voz que ela é mansa, mas ela é uma voz que... Ela é uma voz como se fosse de uma serpente. É uma voz terrível. Ela só não é alta. E eu já senti ali aquela rejeição da voz, mas eu não tinha como, eu não conseguia impedir ela. E essa voz, ela me levou, né, no meu passado. Eu voltei na minha infância, quando eu tinha 4 anos, quando meu pai foi assassinado, e essa voz ia dizendo, você perdeu seu pai, você não tinha que estar vivendo câncer. Aí ela me levava em outro sofrimento. Você não tinha, você também viveu isso, você não tinha que estar vivendo câncer agora. Como essa voz, ela queria me dizer que, como eu tenho um Deus, eu não tinha que passar por isso. E ela me levou em vários sofrimentos, né? Assim, em uma velocidade que em 20 minutos eu já estava com febre. Eu tive uma febre súbita e eu lembro que eu pedi para minha filha mais velha, traz um medicamento de 1000 miligramas para mim. Mas eu também não disse para minha filha o que estava acontecendo ali comigo no momento. E eu tomei aquele remédio, né? E eu estava vendo uma oração no YouTube, né? Na minha igreja. E era até uma campanha de 20 dias, ou era 21 dias, assim, 21 dias que os meus pastores estavam fazendo, que a igreja estava fazendo. Mas eu não conseguia terminar de ouvir a oração inteira devido a essa voz, né? É como se eu tivesse sido levada para viver tudo de novo. E como eu revivi todas as minhas dores, foi muito. Por isso que o meu corpo subitamente teve essa febre. Porque eu voltei no passado. E era dor demais. Até que eu consegui, né, 11 horas, eu consegui cochilar com o efeito do medicamento. Então, 11 horas da noite eu despertei. E aí eu consegui fazer a oração. E depois fiz a oração, consegui dormir normal até o dia seguinte. Então, eu levantei cedo. Aí eu levantei furiosa. E aí eu ajoelhei e eu lembro que eu chamei o diabo para ficar comigo ali naquele momento. Eu falei, vem cá, senta aqui, fica bem aqui, que nós vamos conversar hoje, agora. Aí eu falei para ele na minha oração, eu falei, olha, que Jesus viveu o deserto, 40 dias e 40 noites, não tinha rede, não tinha água, não tinha nada. E ele era em carne. Jesus era santo, o Filho de Deus. E agora vamos falar da cruz.
E aí eu falei pro diabo, a cruz, aconteceu isso. E eu lembro que eu ainda falei assim, lembra da coroa que os espinhos entravam na cabeça dele? Tantos centímetros? E ele era santo. Então, tu quer dizer para mim que eu sou humana, pecadora, que eu não posso passar por uma prova, que eu não posso ter... Sim. Então, eu vou te falar agora, com toda a autoridade, em nome de Jesus, some, vai embora e não volta mais para falar comigo, porque eu não te dou permissão. Uau. Você teve coragem naquele momento de enfrentar Sim. e de reconhecer também as vozes que não vêm de Deus. Yeah. E que nos acusam todo o tempo. Eu acredito que não só você, mas acredito que muitas dessas pessoas que passam por aquilo que você passou, ou passam por abusos, ou passam por um momento de extrema dor, todo mundo pensa, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa boa, então eu já vivi tantas coisas, por que comigo? Será que não é o suficiente? Eu acredito que nesse momento que as pessoas caem e deliberam toda aquela sensação de ruim. É um abrir de portas. É uma brecha. Então, você tem sempre que crer. Vocês que estão me ouvindo, agora eu vou falar para vocês aqui, ó. Creiam sempre, quando você estiver passando qualquer aflição, creiam sempre que o momento da aflição, eles não definem quem nós somos. Eles não definem o nosso futuro. Eles não definem o que vamos viver. Então, o momento de aflição, ele é apenas um momento. E esses momentos de aflição, uma outra coisa que eu indico é pedir socorro, pedir ajuda aos amigos, pedir ajuda às pessoas que oram com você, as pessoas, os amigos de guerra. É isso que eu aconselho para fazer nesses momentos de aflição. Então, se você está ouvindo vozes, se você está numa dificuldade, está achando que está difícil, e realmente é difícil, eu não estou tirando aqui a dor. Eu enfrentei a minha dor dessa forma, mas eu não estou dizendo que é fácil. Tá? Eu não tiro, porque seria hipócrita, hipocrisia da minha parte. Então, mas podemos pensar sempre que é um propósito. A minha pergunta era sempre, o que é que o Senhor quer com isso? E depois eu entendi que vai vir agora essa parte. E aí, vamos entrar um pouquinho no quesito de você recebeu as informações e você teve que se preparar para a sua cirurgia. Conta pra gente como foi a preparação, não somente do seu corpo, mas da sua mente, e também espiritual, porque você já tinha visto literalmente que o inimigo também estava ali querendo te ceifar de alguma forma. 3 dias antes eu comecei foi 5 dias antes da cirurgia, se eu não me engano. Eu tenho um grupo, né, da minha igreja, das minhas irmãs, que eu quero agradecer elas. Elas entraram num propósito, né, pela minha vida também. E eu também senti, né, de fazer um jejum. E ali eu falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não tinha medo, sabe? Se tinha medo, ele estava bem guardadinho. Então, eu me preparei para realmente uma limpeza, né? Lembrei de todo mundo. Perdoei pessoas várias vezes, me auto-perdoei. Então, foi crucial ou essencial, vamos dizer assim, para mim, essa fase pré-cirurgia. E eu não sabia se tinha realmente gente jejuando naqueles dias, ou se ia depois ou se ia antes. Mas eu falei, não, eu preciso. E eu consegui, né, fazer esse jejum, que eu creio que, para mim, me fez me ficar mais forte. Me fez ficar mais em paz, mais tranquila para a cirurgia. E podemos entrar agora. Então, no dia anterior da cirurgia, eu tive 5 reuniões no hospital. Então, são reuniões, assim, algumas bem desanimadoras, né? Que elas perguntam, se você morrer, podemos reativar você? Aí eu falei assim, você tem que assinar. Eu falei assim, tem gente que não quer voltar. Porque não precisava me fazer essa pergunta. Então, eu fiquei em choque. Ela falou, tem gente que não quer mais voltar. Que se morrer é pra gente deixar.
especialmente os mais velhos. Eu falei, uau, então me dá o papel aí. Eu assino agora, pode reanimar. Então, eu fiquei muito agitada, porque foi o dia inteiro. E à noite, né, na véspera, eu fiz um doce, depois da janta, para comer. Provavelmente, eu posso dizer para vocês, eu não estava... Como eu estava muito agitada das reuniões, eu pensei que o doce ia me acalmar, mas é o contrário, né? O doce, ele piora. E ali, eu passei muito mal. Passei muito mal com esse doce, vomitei até as 2 da manhã. E eu tinha que levantar 4h30. Falei, eita, eu vou levantar exausta. Então, eu consegui dormir, orei, consegui dormir, já era 3 da manhã. Então, quando eu acordei para ir para o hospital, eu já estava num estado... Eu acordei louvando. Acordei louvando, louvando. Eu orei assim, mas louvando. E eu só queria louvar. Louvar e louvar, orar. E eu não tinha mais medo, não tinha sentimento terreno, não tinha mais preocupação. E eu buscava, na minha mente, retornar nessa preocupação, na vida que eu tinha. Eu falei, tá faltando alguma coisa, por que eu não sinto? Então, mas eu sentia que tinha um muro e eu não conseguia voltar. Então, ali era só louvor e paz. É como se eu fosse para uma viagem. Eu não tinha sentimentos terrenos mais. Eu olhava para minha filha, para o meu marido, eu achava eles estranhos. Eu falei assim, ai meu Deus. E eu queria entender, mas eu não conseguia entender, porque o meu pensamento já não estava mais no meu controle. E eu fui em paz para o hospital. Chegamos lá, troquei de roupa, tranquila e louvando. E minha filha, mãe, não pode, só tem vizinho. Porque eu fazia assim. Porque eu não podia abrir a boca, que tinha, né, a minha companheira. Falei, ai, me deixa, eu não posso nem fazer assim. Ela, não, mãe. Eu falei, ai, que coisa. E ali eles se despediram de mim e o enfermeiro me pegou para levar para a sala de anestesia. Eu ia ser anestesiada, porque eu ia ser entubada. E aí, quando ele me posicionou no corredor, com a maca que ele segurou, eu escutei uma voz. E a voz disse assim, você agora está num avião e eu sou o piloto. Aí eu olhei para os meus braços, porque eu pensei que eu já estava medicada. Aí não tinha nada nos braços, falei, é o Senhor. Então, dali, quando eu entrei, trocaram-me de cama, quando eu entrei na sala de anestesia, eu senti algo muito diferente. Eu senti um amor ali dentro que não era desse mundo. Era um amor sobrenatural. Como uma fumaça que irradia. E eu perguntei às enfermeiras, vocês são de onde? Elas disseram, somos suíças. Eu falei assim, meu Deus, de onde que está vindo esse amor? Eu queria descobrir de onde vinha aquele amor. E ali elas me preparando, mas eu não tinha a minha mente nelas. Eu não tinha minha mente nelas, porque no que elas estavam fazendo no meu corpo. Porque eu só sentia aquele amor irradiante. Aquele amor que ele é como se ele tomasse posse, né, de mim. E de repente, eu só sentia a máscara. Ela colocou a máscara, foi o único momento que eu senti um pouco de agonia. Foi quando ela colocou a máscara e eu tive dificuldade na 4ª vez, ela falou, puxa o ar. Aí quando eu puxei, na 2ª vez, eu fui embora. Quando eu fui embora dali, eu já apareci em uma estrada. E aquela estrada era uma estrada de chão, uma estrada linda de chão, de pedrinhas, uma estrada natural. E essa estrada, ela era natural, mas era perfeita. Aí eu olhava pro lado direito e eu via o verde. Mas o verde era um verde diferente daqui. Não era o verde daqui, era um verde mais verde, tudo mais vivo. E eu via aquela estrada longa, ela tinha uma curva, mas ela continuava e eu não via o fim dela. Então eu vi uma luz e aquela luz não tinha fim também. Aquela luz, ela não terminava. Então quando eu volto para o lado esquerdo, que eu vou olhar para as plantas também do lado esquerdo, aí eu percebi que tinha alguém do meu lado. Então quando eu percebi que tinha alguém do meu lado, eu vi as vestes. Quando eu vi as vestes, eu reconheci. Então,
Eu vi a primeira veste que cobriu os pés, ele não deixou ver os pés e ele só deixou ver da cintura para baixo. Eu vi a segunda roupa, aquela roupa fazia curvas, mas não amassava e nem sujava com aquela estrada. E tudo era perfeito. E nós caminhávamos juntos. Os passos, a gente não parava, não tinha nenhum momento que a gente estava parado. Então eu reconheci ali que era Jesus. E eu estava do lado direito dele. E naquele momento, ali, você não tem mais lembrança daqui da terra. Você não tem nenhuma lembrança terrena. Nada. Você ali, o corpo é leve como... Eu não sei nem se é como algodão. E a parte terrena fica completamente fora. E ali é como a Bíblia fala, né? Não tem mais dor, não tem mais choro, não tem peso, não tem mais nada. É simplesmente o que você sente ali é paz. Não tem outro sentimento. E, de repente, eu sumi daquela estrada e eu me via dormindo em uma caixa. Isso muito rápido. Aí depois eu voltei de novo para aquela estrada. E quando eu voltei para aquela estrada, de novo, eu olhei para... Aí eu já olhei para ele imediato. Quando eu voltei para a estrada de novo, eu olhei para ele imediato do meu lado, porque eu já sabia que ele estava lá nessa segunda vez. E aí ele... Quando eu olhei de novo porque ele estava ali a segunda vez, já nos mesmos passos comigo, eu escutei o meu nome. Frau Gomes, porque eles me chamam assim no hospital. E quando eu escutei o meu nome, eu fechei, né, a testa, porque eu não queria ouvir meu nome. Eu não queria sair dali. E aí eu escutei a segunda vez o meu nome, já era um pouco mais alto. E aí eu escutei a terceira vez, que infelizmente eu voltei. Desculpa, eu tinha que voltar, porque eu tenho muita coisa entre a família e tudo, eu sei, mas se você não quer... Você não quer... Desculpa, a gente não quer voltar. Então, quando eu voltei, é uma coisa assim... Só vivendo, para realmente explicar, né? Então, quando eu voltei, eu lembro que eu olhei... que eu abri o olho, eu vi o relógio e vi o enfermeiro. O enfermeiro me dando boas-vindas de volta para a vida. Ele disse, você está viva, olha, você conseguiu. E aí eu senti como se tivesse um avião em cima de mim. De chumbo. Um peso. Eu falei, pronto, eu não levanto, eu não me movo mais, porque pensa num peso. Então, depois que eu acordei, até a hora que eu voltei desse arrebatamento, eu não tinha sentido o peso do meu corpo ainda. Então, ali eu senti os dois pesos, pós-anestesia e pós-arrebatamento. Então, foi 2 pesos que eu senti. Então, eu fiquei em estado de choque. Só que eu entrei em desespero, porque ali, cadê ele? E aí, quando eu voltei mais ali uns 5 minutos, eu comecei a sentir um amor. Esse amor que eu comecei a sentir naquela sala ali, ele era um amor como se fosse uma bomba atômica, pós-explosão. Irradia de uma tal maneira que nenhum ser humano consegue suportar tanto suportar, amor. Receber, colocar dentro da gente. Eu desesperada para pegar tudo aquilo para mim. Não tinha como, eu chorava e chorava, o enfermeiro colocando mais medicamento, porque eu ainda não me movia. E eu queria pegar aquele amor, até que quando eu consegui me mover, falei para ele, eu só tive um sonho, me deixa. Porque ele queria me colocar mais remédio para dor. E não era dor, eu estava chorando do efeito. E uma coisa que eu vou deixar aqui para vocês, assim, falo para vocês. O amor de Jesus, ele tem um poder tão grande que ele destrói todas as coisas, todas as maldades dessa terra. O amor de Jesus cura. O amor dele é difícil explicar para vocês, é difícil. O amor dele tem um poder tão grande que nada fica no lugar. Então, assim, o efeito do amor de Jesus é como uma bomba atômica, mas pro lado positivo de destruir a maldade, de destruir a injustiça, de destruir o inferno. Não tem como. É um poder muito grande o amor dele. E escutando o que você está falando,
você teve literalmente, então, uma experiência de arrebatamento no meio da tua cirurgia. Sim. E você, nesse momento, agora vem algumas perguntas para quem nunca passou por isso. Você sentia cheiros quando você estava ali, vendo Jesus, vendo aquele pasto verdejante? Você conseguia tocar, digamos assim, chegar para tocar mais perto? Explica para a gente um pouquinho mais sobre a sensação de estar fora de si ou de quase pós-morte, de Mas eu creio muito que lá é para onde nós vamos. Lá é o lugar que a luz não tem fim, não tem noite. Você não teve medo? Não, lá você não. A única coisa que você sente naquele lugar é a paz. E não é essa paz que excede todo entendimento aqui, em carne. Ela é uma paz eterna. E aonde eu estava, se a luz não tem fim, não tem noite, eu creio muito que eu estive no paraíso, como as pessoas falam. Né? Porque tem até na cruz, quando ele fala, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Porque ali não tem mais a dor. Eu realmente estive lá, onde a dor não tem mais, onde não tem... Não tem mais nada daqui, nada dessa terra. Você nunca mais lembra que você viveu aqui. Você não lembra de nada, de filho. Olha, filho que você gera, você não consegue mais, você não lembra mais lá. E a revelação foi quando eu estive dormindo naquela caixa entre o primeiro caminhar com ele e o segundo, foi o momento que ele veio e me operou. Isso eu tenho plena certeza absoluta, porque eu já tinha até recebido uma palavra antes que o próprio Jesus me operaria. Então, eu tive a confirmação. Para mim, até hoje, é emocionante, é impactante. Eu ainda estou digerindo, porque não tem como eu dizer para vocês que isso já... Não. Você já era uma mulher de fé antes. O que mudou depois de toda essa experiência? Qual é o aprendizado que você carrega e quais foram as mudanças que trouxe isso para você e para aqueles que estão à sua volta? A primeira mudança é que se eu já tinha certeza em servir Jesus, agora eu tenho certeza absoluta. A segunda, assim, o que eu mais posso dizer é que se eu tinha medo, eu não tenho mais medo. Porque eu sei agora de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Eu já vivi, eu tenho plena certeza dessas 3 fases. Então, eu realmente vivo aquela parte do que terei medo, né? Eu realmente agora, eu tenho tanta vida. A outra coisa que eu também tenho, que eu sinto dentro de mim, é muita vida. Eu sinto tanta vida dentro de mim que tem dia que eu não consigo colocar para fora tanta vida ainda. Eu sei que isso vai sair. Então, eu sinto tanta vida dentro de mim depois disso. Eu me sinto como se eu tivesse rejuvenescido 20 anos. Então, é uma transformação que ainda eu estou no processo de tudo isso. Porque é muita coisa pós eu vir. E a outra coisa é que, quando eu chorei por 3 horas depois disso, seguidos. E depois eu fui no jardim. E uma coisa que o Espírito Santo me disse foi: aproveita a terra, aproveita as coisas aqui. Aproveita tudo que eu fiz. Né? Que é toda essa beleza de mar, realmente como tem em Gênesis. Porque é só essa vez. Nunca mais vai ter. E assim que ele me falou, pra gente também não viver escravo do sistema. Ele falou que somos muito escravos do sistema. Foi uma outra revelação, foi uma outra coisa que ele me disse. E, para resumir, ele também me falou, é simples me servir. Mas nós complicamos bastante. Isso é uma das coisas que eu queria aproveitar também, de perguntar e pedir para você falar diretamente com aquelas mulheres que passaram e estão passando pela mesma coisa que você passou. Porque eu acredito que tem muita gente que está nos vendo nesse momento e ou está na cama de um hospital, ou tem um ente querido, ou até mesmo perdeu um ente querido para essa doença. Então, eu acredito que
esse tipo de testemunho que nós trazemos aqui, como a Maria está trazendo, é algo para te trazer fé, para fazer com que você venha acreditar que realmente existe um plano maior do que esse que nós vivemos, que vale a pena, muitas vezes, nós deixarmos as coisas da terra para servir a Deus e que vale a pena você estar ali clamando para que o Senhor venha tomar as rédeas da sua vida, as rédeas da vida daquela pessoa que está sofrendo. Então, Maria, eu gostaria de te pedir nesse momento que você falasse diretamente, porque você passou por isso, para as pessoas, o quanto elas podem crer. A tua mensagem é a tua mensagem. O quanto você pode crer, tudo. Creia corpo, alma e espírito. Entregue-se completamente para Ele. E para as pessoas que estão perdendo, pessoas que não me entendam mal o que eu vou dizer agora. Mas quando nós vamos, como eu fui, você não lembra mais daqui. Então, quem vai não sofre mais. Quem vai, não adianta a gente querer fazer algo para alguém que foi. Essa é a maior verdade que existe. Quem foi, não lembra mais daqui, não está mais nesse plano e pode esquecer isso. Então tem que ser liberado. Porque quem sofre é quem fica. Quem vai nunca mais sofre. Nunca mais sofre. Aquela vida eterna ali, sem dor. Então quem vai tem que ser liberado, porque ela não sente mais dor, ela não tem mais lembrança nenhuma daqui. E quem fica tem que ter essa certeza de que quem foi está num lugar melhor. Eu via muitas pessoas falar isso. E eu não acreditava, mas quando você vive é diferente. Então, creia 100%. Creia 100%. Se você crê em Deus, crê em Jesus, creia 100% que é verdade. Eu estive com Ele, Ele me levou. Ele me levou lá. E a outra coisa não é por merecimento que Ele leva. Ele busca o nosso coração, Ele busca o nosso arrependimento. E não é por merecimento, é porque Ele nos ama. Ele nos leva por esse amor. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, não estou tirando isso. Entendeu? Mas o amor dele por nós é muito grande. Eu costumo dizer muito. Ele amou nós primeiro antes de nos projetar, antes de nos formatar. O amor dele já existia no projeto. Então, nós fomos amados antes de ser criado. É o que eu costumo dizer. Então, fé e busque ajuda de pessoas de fé no momento de aflição, no momento de dificuldade. Esse é o meu conselho que eu dou para vocês. Que lindo, Maria. E aproveitando, você falando de buscar de pessoas que tenham fé, será que tem alguém no meio de todo esse processo que você passou, que você gostaria desse momento de estar aproveitando, até mesmo nesse episódio que nós estamos gravando aqui, de dizer obrigado, além de Deus? Sim. Eu deveria ter feito no início, mas assim, o que eu gostaria de agradecer aqui são os meus pastores, em primeiro lugar, o reverendo Bob e pastora Joelle. Sem eles, eu não teria chegado aonde eu estou. Inclusive, o meu pastor é um profeta, e ele profetizou na minha vida, antes da cirurgia, ele orou, me ungiu, e ele falou que o próprio Jesus me operaria, e ele também falou que ele orou para mim ter um encontro com Deus. E assim foi feito. Então, eu jamais vou deixar de honrá-los, porque realmente, de 8 anos para cá que eu aceitei Jesus na minha vida, eu sou transformada através deles, né? Deus usa eles dois para mim. E a minha amiga Glauce, que também viveu 2 cânceres na família dela, ela foi uma pessoa que esteve comigo todo o tempo, sem cessar. Ela foi na médica comigo receber a notícia. Para ela, então, uau, o que eu posso dizer? Eu te amo. Eu te amo, te agradeço. A minha irmã também, que me ajudou em oração, em tudo, estava ali fazendo as coisas para mim. E todo o grupo de intercessão, todo o grupo que é brasileiro da minha igreja, que teve orando, jejuando pela minha vida. Eu não posso dizer o nome de todas vocês, mas vocês vão ver, vocês vão saber que são vocês. Eu amo vocês demais. E eu falo para vocês, eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado.
Que lindo, Maria. Nós estamos chegando aos poucos ao término do nosso podcast. E eu tenho uma brincadeira que eu faço sempre no podcast, que é o momento ping-pong. Eu falo uma frase, uma palavra ou uma frase, e você completa. E Uau. você está livre para completar da forma que você quiser. Ô, Jesus, vamos lá? Vamos. Então vamos. Fé é. Descanso. Descanso. Dor para mim significa força. Um versículo que me sustenta. Deixa eu ver se eu consigo lembrar completamente. Que ele fala que tudo é possível para aqueles que o amam. Aí antes tem, deixa eu lembrar agora, ficou... tenho que lembrar, são tantos, mas esse, ele me disse há 2 anos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que ele fará para aqueles que o amam. Esse versículo é inspirador. Nem olhos ouviram o que Deus pode fazer, nem olhos viram. É muito poderoso. Vamos chegando a algo bem importante que eu acho que é algo que é notório na tua vida, no teu amor, nas tuas palavras. Seu chamado é? Transformar vidas. Através da minha. Transformar vidas. Através da minha, que é através de Deus, por favor. Sim. Deixa eu completar. Sim. Que você seja um instrumento, você quer ser um instrumento vivo nas mãos de Deus, para que outras pessoas sejam transformadas. Sim. Curadas. Você é um instrumento. Sim. Curar, que a cura seja por palavras, porque eu sempre falo, né? Transformar, mas podemos também falar assim, tudo através da identidade no Criador, tudo através da identidade em Cristo. Tudo começa aí. Quando você sabe quem você é, você pode tudo nessa terra. Quando você sabe quem você é em Cristo, você pode tudo nessa terra. Escrevam o que eu estou dizendo. Então, procurem buscar a sua identidade no Criador. Procurem buscar a sua identidade em Jesus. Essa é a única maneira, no que eu acredito, no que eu vivo, na minha experiência, no meu testemunho, que você pode tudo aqui. Porque sem Ele, você pode até crer, mas eu não creio que podemos alguma coisa. Então, identidade. Com ela, você pode tudo aqui. Tudo é possível aquele que crê. Uau. Uau. Se eu pudesse dizer uma frase para os meus amigos, filhas, esposo, qual seria essa frase? Muito obrigado. Muito obrigada. Porque sem esse povo, eu não estaria aqui. Sem eles, eu não teria chegado aqui. E a outra frase é: eu agora sei e vou deixar o meu legado. O meu legado é fazer com que as pessoas saibam quem elas são, que elas sejam transformadas por isso. Maria, a sua história é um testemunho de fé, de verdade. Muito obrigada por você ter compartilhado conosco a tua vivência. Nós estamos chegando ao finalzinho. Antes que nós venhamos a terminar o nosso podcast, eu queria falar com você que está aqui nos assistindo. Você gostou desse conteúdo? Você gostou do que você escutou até então? Se você gostou, tem um botãozinho aqui embaixo, dá o seu like, comenta. Comenta se você gostou do que a Maria contou para vocês, porque nós queremos trazer muito mais desses testemunhos, muito mais dessas histórias incríveis de fé, resiliência, força em Deus, para que você possa ser fortalecido na sua fé. Aqui eu costumo dizer que o Inovecast não é simplesmente um canal de podcast normal, é um canal onde nós queremos dar voz
a verdade. E aonde ser real é muito bem-vindo. Então, se você é de verdade, se você gostou desse podcast, escreve aqui, dá o seu like. E eu não poderia deixar também de agradecer aos nossos sponsores que fazem com que isso seja possível. Hoje, vocês não vão escutar de mim falando sobre eles, vocês vão ver aqui na telinha, em algum lugar, a minha equipe vai colocar aqui e também nos comentários vocês vão ver quem são os nossos sponsores. Eu quero agradecer a cada um de vocês, porque sem vocês, nada disso que eu tenho aqui, esse podcast não seria possível. E tampouco encontrar pessoas incríveis como a história da Maria. Maria, eu te agradeço de verdade pelo teu testemunho, e por tudo aquilo que nós já conversamos até por trás dos bastidores. Sua história é incrível, de fé, resiliência, e me faz ver que não há dor que possa nos tirar da presença de Deus. Posso mais uma coisa para finalizar aqui? Deus está procurando corações dispostos. Deus está procurando corações dispostos. Porque uma coisa que também ficou claro para mim, se eu não tivesse vivido o câncer, e se eu não tivesse ido para uma sala de cirurgia, o Senhor não tinha se manifestado através da minha vida. Então, é mais uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês. E eu sempre, o tempo todo, eu dizia, tem um propósito. E o propósito de Deus era se manifestar através do câncer. Então, assim, se eu não tivesse me disposto, eu tivesse reclamando, eu tivesse com medo, talvez ele não teria vindo. Então, ele procura um coração disposto, um coração que se acalma, que tem fé, porque tudo Deus tem um propósito aqui nessa terra. É isso. Obrigada, muitíssimo obrigada. Prazer ter você aqui junto conosco. E esse não será o único podcast que nós vamos estar gravando juntas. Nós vamos estar gravando mais uma série juntas, falando um pouco sobre a sua trajetória profissional, que é tão inspiradora também quanto a sua de vida. E nós vamos gravar falando também sobre o seu trabalho, que você faz com as mulheres aqui na Suíça. Muitíssimo obrigada. De nada, foi um prazer. Obrigada. Prazer todo meu. Para você que está aí junto conosco, muitíssimo obrigado que você esteve até aqui. Não esquece de dar o seu like, de fazer os seus comentários, mandar para os seus amigos. Nós vamos te agradecer um montão de você estar fazendo com que esse podcast venha a ecoar os 4 cantos da terra, porque essa mensagem precisa ser escutada. Então, olha, beijo para vocês. Deus abençoe grandemente, que a sua família, que os seus amigos, que a sua casa esteja sempre nas mãos do Senhor. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo para vocês. Chegou a